assunto de hoje, a tentação do rei. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz bem assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus queridos irmãos, a tentação do rei. Quando nós vemos esse tema, quando falamos deste rei, quando meditamos na vida deste rei, nós vemos que Jesus, com 30 anos, ele foi ao Jordão, aonde ali estava João Batista, pregando batismo para o arrependimento. Jesus foi a João Batista para ser batizado, e logo após, a Bíblia fala que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Quando falamos tentado, nós vamos ver que aqui Jesus foi conduzido para ser provado. No grego quer dizer para ser experimentado. E quando nós vamos ver o meio de tentação que Jesus foi experimentado, nós vamos encontrar um ambiente, nós vamos encontrar personagens neste ambiente. E nós encontramos ali, além da prova, um tentador, Satanás. Meus queridos irmãos, o diabo não é um ser místico, o diabo não é uma lenda, o diabo não é uma ideia, o diabo é real. O diabo, ele não é uma energia negativa, como muitos pregam, não. O diabo é um anjo caído. O diabo é um ser perverso, um ser maligno, um assassino, um ladrão e um mentiroso. João capítulo 10, versículo 10 diz: porque o diabo veio roubar, matar e destruir. A
A Bíblia diz que o diabo é a antiga serpente. A Bíblia fala que o diabo é o dragão vermelho, o leão que ruge, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Aí, você que gosta de desobedecer, sabia que quem gosta desta atitude é Satanás? Quando falamos do diabo, foi ele quem oprimiu Jó, ameaçou, foi ele que enganou ali Davi e fez cair, foi ele que também fez Pedro cair num perigoso pecado. Ele é o adversário de nossa alma. Quando falamos no diabo, nós lembramos de todas essas características, de todos esses adjetivos. E quando falamos no Satanás, no diabo, nós temos que saber que Satanás é o tentador. E ele tenta o ser humano. E nós sabemos que a tentação é inevitável. Não há pecado em ser tentado, pastor. Foi o Espírito Santo de Deus que compeliu Jesus ao deserto. Mas não foi o Espírito Santo de Deus que tentou Jesus. Jesus foi tentado pelo tentador. Não é propriamente Satanás quem está atacando a Jesus, mas aqui nós vemos que é Jesus que está invadindo o território de Satanás. Quando eu vejo aqui agora Jesus invadindo o deserto, Jesus agora entrando nas regiões mais sombrias, eu vejo aqui Satanás, ele também se preparando para atacar Jesus, para tentar Jesus. E a tentação, meus queridos irmãos, ela vem nas horas mais esplêndidas da vida da gente. A tentação, nós vemos que Jesus, ele acabou de sair do Jordão. Jesus foi batizado nas águas, e naquele momento, conferindo na Bíblia, naquele momento o céu se abriu. Naquele momento veio em forma corpórea, como uma pomba, o Espírito Santo, e a voz do Senhor bradou do céu, e ali Jesus pôde contemplar a confirmação da voz de Deus ali, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazo. Agora Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo de Cristo e entre a dureza da tentação feita por Satanás. Não, meus queridos irmãos, a tentação vem nas horas mais esplêndidas de nossa vida. Jesus vai repentinamente do sorriso aprovado do Pai para as ciladas do maligno. E Jesus agora sai das águas do batismo, direto ao fogo, direto ali às cruzadas da tentação feita por Satanás. A tentação ali, ela não foi um acidente. A tentação foi um apontamento. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Já estava marcado ali aquela prova para que Jesus fosse passar, pastor. Não houve nenhuma transição entre o céu aberto, o do Jordão, e a escuridão medonha do deserto. Não, a vida cristã não é uma pólice de seguro contra os perigos, não. O verdadeiro cristão, ele está na glória, e é por
consegue adentrar as regiões desérticas, aonde Satanás atua, aonde Satanás está dentro do seu trono. Ali o cristão verdadeiro, ele consegue adentrar para fazer e para lutar essa guerra e para vencer. O mesmo Jesus que venceu o diabo, ele nos assiste quando somos tentados. Esse mesmo Jesus que foi provado, que foi tentado, que foi testado, que venceu, e nós estaremos aqui compartilhando com os irmãos como que ele venceu, de que maneira ele venceu. Talvez estaremos meditando e refletindo um pouco porque muitas pessoas nesses últimos dias não conseguem vencer. Aquele mesmo Jesus, a Bíblia diz que ele nos assiste hoje quando nós estamos tentados. E não precisamos temer o diabo. O que nós precisamos, meus amados irmãos, nesses últimos dias em que estamos vivendo, precisamos buscar refúgio em Jesus, porque ele venceu Satanás. Ele é o mais valente que amara o diabo. Ele semeia o bem, mas Satanás saqueia a sua casa e lhe tira tudo o que muitas das vezes você tem adquirido. Satanás vai lá e tira. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote, que nos socorre quando somos tentados. Quando falamos dessa tentação, nós queremos meditar um pouquinho, e eu quero que os irmãos acompanhem com a Bíblia aberta esse estudo sobre a tentação desse rei chamado Jesus, sobre as estratégias do diabo. Quando falamos das estratégias do diabo para nos tentar derrotar, nos afligir pelo caminho, nós vemos que a Bíblia nos ensina que o diabo, ele é astuto, o diabo, ele é maligno, e na sua sanha tentadora, usa todo o seu arsenal, aproveitando-se de cada circunstância. E o Satanás, ele busca tirar proveito das realidades existenciais. E quando falamos disso, nós destacamos alguns pontos importantes aqui. E o primeiro ponto que nós vamos destacar, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 3 diz: nós aprendemos que o diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus. O diabo não se afasta de nós pelo fato de estarmos cheios do Espírito Santo. O diabo não começa com uma negação direta, não, mas com uma dúvida. Você pode estar cheio do Espírito Santo, você pode estar cheio de Deus, você pode estar, mas Satanás, ele vem com uma dúvida. E a dúvida é uma arma sutil do diabo. A dúvida faz você perder a fé. A dúvida faz você perder teu casamento. A dúvida faz você perder a sua paternidade. A dúvida faz você desacreditar. E a dúvida é uma arma sutil do diabo. Capítulo 4, versículo 3 de Mateus, a Bíblia diz que Satanás chega para Jesus. Depois que Jesus sai do Rio Jordão, ouviu a voz do Pai dizendo: esse é meu filho amado. Agora chega Satanás. Na circunstância do deserto, chega Satanás e diz bem assim: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus,
Essa foi a mesma estratégia que Satanás usou ali, usando a serpente no jardim do Éden, para tentar Eva, dizendo: mas é assim que Deus disse, Gênesis 3:1, não comereis de toda árvore do jardim, é assim que Deus falou. Satanás, ele sempre vem com dúvida no teu coração, e no caso de Jesus não foi diferente. No caso de Jesus, o diabo pôs em dúvida a verdadeira, ali a verdade do batismo. O que o batismo nas águas nos traz? O batismo nas águas nos traz membresia, filiação, arrependimento. Quando Deus fala em Marcos capítulo 1, versículo 11, ele diz bem assim, ó: este é o meu filho amado. Satanás vai no deserto dizer para Jesus: se tu és filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 11 fala bem assim: tu és meu filho amado. Na verdade, meus queridos irmãos, o diabo ele pôs em dúvida toda uma vida. Desde o início, Jesus estava empenhado nos negócios do seu pai. Desde o início, Satanás já estava tentando tirar a vida de Jesus. Quando Jesus nasce, Satanás vai lá usar Herodes e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Satanás sabia que Jesus, ele sabia quem era o pai dele. Quando José e Maria foram a uma festa em Jerusalém, nós vimos que eles voltaram para casa e esqueceram Jesus no templo. E quando chegaram depois, acharam Jesus lá no templo entre os doutores e perguntaram para Jesus: por que fizesse isso conosco? Jesus olha para José e Maria e falou: não sabes vocês que me importa mais em tratar das coisas do meu pai? Satanás sabia que Jesus tinha certeza da sua paternidade celestial. Agora sua filiação é questionada no deserto. O diabo também questiona o nosso relacionamento com Deus. O diabo muitas das vezes ele joga, muitas das vezes dizendo: tu não és de Deus, o que tu não faz não é de Deus, a tua oração não é de Deus, a tua dedicação não é de Deus. E muitas das vezes Satanás usa a serpente, e muitas das vezes a serpente usa a pessoa. O diabo, ele questiona o nosso relacionamento com Deus, e quando ele sabe que ele não consegue interferir no nosso relacionamento que temos com Deus, ele começa a usar todas as armas que ele tem à sua disposição. Ele tenta enfiar uma cunha na dúvida das brechas de nossa mente. Quando nós falamos das estratégias de Satanás, nós também podemos ver que o diabo, ele não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Muito pelo contrário, quanto mais você busca, quanto mais você jejua, quanto mais você se dedica para Deus, mais Satanás vai se armar, mais Satanás vai buscar a tua queda. Ele não fica contente. E Jesus, ali no deserto, ele estava orando e jejuando durante 40 dias, e nesse tempo o diabo tentou desviá-lo. Você acha que o diabo vai tentar desviar uma pessoa que está da maneira que ele quer? Não, o diabo vai tentar desviar a pessoa que está da forma que ele não quer. Ele não tentou Jesus depois dos 40 dias. Mateus
Mateus ele diz que ele tentou Jesus durante os 40 dias. Tentou não depois que ele orou e jejuou, não. Mas enquanto ele orava, enquanto ele jejuava, a oração, meus queridos irmãos, ela não afugenta o diabo, não. O diabo, ele procura ferir quem ora, ele procura atingir quem ora, mas a oração, pastor, ela fortalece quem ora, ela fortalece quem jejua. Pastor, Jesus mesmo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando nós olhamos na Bíblia, Pedro não vigiou, mas nem orou, pastor. Por isso que Pedro negou. E Pedro andava com Jesus todos os dias. Pedro via os milagres que Jesus fazia todos os dias. Porém, Pedro, na hora que Jesus estava orando, Pedro estava dormindo. Na hora que Jesus ia orar, Pedro ia cochilar. Ei, você que não gosta de orar, você que fala mal de quem ora, eu quero dizer para você: quem ora vence, quem ora não desiste, quem ora está de pé, quem ora tem comunhão com Deus, quem ora Satanás foge. Por quê, pastor? Porque tem a presença de Deus na sua vida. O diabo, ele nos tenta em coisas pertinentes. O diabo atacou Jesus em 3 áreas: a área física, a satisfação de uma necessidade. O diabo atacou Jesus na área religiosa, na persuasão. E o diabo atacou Jesus na área política, a ambição. Quando nós falamos dessas 3 áreas que o diabo tentou Jesus, nós vamos falar um pouquinho sobre a tentação física, a satisfação das necessidades. O diabo, ele tenta tirar proveito das nossas necessidades. Ele vê o que você está precisando, ele vê o que você está carente, ele vê no que você está sendo provado. Ele tenta tirar proveito. O tentador, ele adaptou aqui, pastor, a tentação às circunstâncias. Ele tentou o homem faminto com pão. Jesus estava 40 dias no deserto, jejuando. Jesus estava com fome, com o físico desabilitado ou debilitado. O estômago de Jesus estava vazio, o corpo latejando em uma profunda agonia, depois de 40 dias de jejum. E Satanás não é cego. Vimos ali todos os poros do seu corpo clamando por pão. Ele estava perto da árvore proibida. Quem, pastor? A raça humana, sendo representada por Eva. Eles estavam perto. Eva estava perto da árvore da vida, da árvore proibida. Davi estava vagando pelo palácio na viração da tarde, quando viu Betseba ali se banhando. Pedro estava seguindo Jesus de longe. E Satanás observa a tua circunstância, meu querido irmão, minha querida irmã, a tua necessidade. Sabia que tinha uma ordem no jardim do Éden: tu pode comer de todas as árvores, mas o fruto dessa tu não pode comer. Quando nós vemos aqui, o diabo, ele nos tenta em nosso ponto forte e também nos tenta em nosso ponto fraco. Capítulo 4, versículo 3:
nós vemos a Bíblia dizendo ali, Satanás chegando para Jesus dizendo: se tu és filho de Deus, se és filho de Deus. Tentou-o também em sua necessidade física, tentou-o na sua filiação, tentou-o na sua necessidade física. E depois de 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus teve fome. Então o diabo sugere o que, pastor? Que Jesus atendesse às suas próprias necessidades, transformando pedras em pão. Essa foi a estratégia que Satanás teve para tentar Jesus. O diabo tentou Jesus em sua natureza divina e em sua natureza humana. Como Deus, ele é o filho amado do Pai. Como homem, ele teve fome. E precisamos nos acautelar em relação às ciladas do diabo. Por quê? O apóstolo Pedro, ele tinha muita segurança em si mesmo e caiu. Quando o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10: porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Sabe qual foi a queda de Pedro? Foi quando Jesus falou bem assim: Pedro, essa noite todos vão se escandalizar. Pedro falou: eu não. Pode os outros, eu não. Eu estou preparado, eu estou pronto, Jesus, para morrer no teu lugar na cruz. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo canta, tu vai me negar. Quantas vezes pessoas têm, por causa da autoconfiança, têm caído nas ciladas de Satanás? Pastor, o diabo ele questiona a bondade de Deus. Como é que foi o questionamento de Satanás ali para com a bondade de Deus? É o mesmo questionamento nos dias de hoje que ele faz para você, na sua mente. O diabo, ao tentar Jesus, sugerindo-lhe transformar pedras em pão, ele estava também questionando o cuidado e a bondade de Deus para com Jesus. Ainda hoje, ele nos tenta sugestionando-nos, fazendo questões duvidosas, colocando em xeque muitas das vezes a nossa fé, a nossa paternidade, a bondade de Deus para conosco. Ele fala para nós muitas das vezes: mas se Deus é bom, por que você está com fome? Ele coloca muitas das vezes pontos de interrogações. Quem sabe ele falou para Jesus lá no deserto, falando para Jesus: transforma as pedras em pão, porque tu está com fome. Mas ele também tentou ali a sua paternidade, quando ele pergunta: se Deus o ama, por que você está em apuros? Se Deus o ama, por que você está doente? Se Deus é amor, por que você perdeu o emprego? Por que você pegou o coronavírus? Por que você está em crise financeira? Por que você está chorando, desesperado? Cadê o teu Deus? Os ladrões da cruz olhavam para Jesus dizendo bem assim: tu não é filho de Deus? Então se tu é filho de Deus, por que tu não desce dessa cruz? Salva-te a ti, salva-te a nós também. Quantas vezes Satanás vem no teu deserto, vem
filho de Deus? Então por que você está sofrendo tanto? O diabo, ele explora as circunstâncias adversas. Estamos vivendo num período de crise. Estamos vivendo numa pandemia internacional. E você acha que Satanás não está tentando hoje ainda os fiéis da terra? Jesus, ele estava no deserto, e depois de orar, depois de jejuar 40 dias, ele estava com fome, ele estava sozinho, e junto dele estava ainda as feras do deserto, como diz Lucas. E Satanás vem muitas das vezes nesse período que estamos ali sendo provados, sendo testados, e Satanás vem e nos joga muitas das vezes na nossa mente: tu estás só. Será que o pai abandonaria o filho? Tu está no deserto, e esse é o lugar de um herdeiro de Deus. Quantas vezes você ouve essas palavras? Tu está com fome? Como um pai de amor poderia deixar o filho sofrer? Tu estás com as feras aqui no deserto, péssimas companhias para o filho de Deus. Quantas vezes no deserto, aonde estamos ali sendo provados, aonde estamos ali deixando de se alimentar com o pão da terra, mas desejando se alimentar com o pão do céu, vem Satanás botar em questão a nossa paternidade, botar em questão a nossa filiação, botar em questão a nossa fé, a nossa maneira de servir ao Senhor. O diabo, ele sugestiona Jesus a abandonar a sua dependência do Pai. Quando a Bíblia fala a expressão "se tu és", ela pode ser traduzida também por "já que tu és". Já que és filho de Deus, já que tens poder, faz alguma coisa por ti mesmo. Tu não é filho de Deus, tu não ora, tu não jejua, então começa a declarar aí na tua casa, começa a declarar o que o teu coração deseja. Porém, Jesus falou: não, eu vou precisar declarar o que o Pai deseja, é a vontade do Pai que prevalece na minha vida. Pastor, o Salmo 73, nós vemos que Asaf ali, a Bíblia fala no Salmo 73 e mostra o perigo que enfrentou ao ser tentado. Tentado como, pastor? Tentado pela prosperidade do ímpio. Quantas vezes você está passando dificuldade, está passando por prova, mas você tem intimidade com Deus, você tem relacionamento com Deus, mas muitas das vezes você olha o ímpio, você vê muitas das vezes o ímpio está bem, o ímpio está de boa, e você questiona. Salmo 73, nós vemos um grande perigo. Quando Asaf, ele começou a ter ali desejo, e o Salmo 73, versículo 3 diz: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele chegou a pensar: de que adianta ser crente? Ele chegou a pensar: eu estou sofrendo. Quantas pessoas abriram mão do cristianismo, abriram mão da casa do Senhor, e estão bem lá fora, até garganteiam, mas perderam o relacionamento com o Pai, perderam a intimidade com o Pai, perderam a santidade com o Pai, porque lá fora estão praticando o que o Pai não gosta.
agora eles estão segundo as suas leis e não segundo a palavra do Pai. A mulher de Jó, ao receber o cálice do sofrimento, revoltada contra Deus, disse ao seu marido, Jó capítulo 2, versículo 9: oh, até quando ainda tu conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre, Jó. Por que será que muitos já pararam na fé nesses últimos dias? As igrejas estão com a sua capacidade pela metade ou restrita. Nós vemos os bailes, nós vemos os shoppings, nós vemos as danceterias, nós vemos os ônibus, os aviões, as praças e as praias. Todas elas estão ali com a sua capacidade total. Mas nós vemos a igreja vazia praticamente. Muitos até estão aproveitando essa circunstância para não ir. Eu quero dizer para você, não é você que está aproveitando. É Satanás que está aproveitando essa circunstância para lhe tentar a não ir mais. Aí por causa do coronavírus você não vai cultuar, mas você vai para tantos outros lugares. Sabe quem é que faz essa estratégia? É Satanás. Ele se aproveita da circunstância. O diabo, meus queridos irmãos, ele sugere que Jesus resolva o problema econômico. O diabo, ali ele sugere que Jesus resolva o problema econômico do povo faminto, usando a política de que os fins justificam os meios. É o que mais tem nas redes sociais hoje. É o que mais tem nas redes sociais hoje. Mas eu vou provar para você que é uma estratégia de Satanás. O diabo ali, ele sugeriu a Jesus que tem um reino de milagres, um reino de pão sem cruz. Como que se ele fosse dizer assim: dá pão ao povo e esse povo o seguirá. É quase como se fosse uma política. Quantas pessoas se vendem por uma carga de areia, se vende por 20, 30 litros de gasolina, se vende por alguma consulta médica e depois sofre pelas suas escolhas. Mas Jesus não se vendeu. O escritor diz que Jesus foi tentado a aceitar a doutrina diabólica de que os fins justificam os meios. Jesus poderia até sancionar toda a miséria que existia ali, naquele deserto, e até se tornar famoso pelo grande milagre e pela grande bondade que ele tem ali de dar pão aos pobres. Mas ele não iria tirar ninguém da pobreza. Quando eu vejo o diabo, ele sugere que Jesus satisfaça imediatamente seus desejos, a parte do propósito de Deus. Na tentação de Jesus, meus queridos irmãos, o diabo tenta Jesus, insinuando que o prazer de comer deve estar acima de obedecer os propósitos de Deus. Satisfaça a carne e deixa o espírito de lado. Satisfaça os teus desejos e deixa os desejos de Deus de lado. Satisfaça os teus propósitos e deixa os propósitos de Deus de lado. O diabo torna o pecado gostoso. O diabo torna o pecado atraente. O diabo torna o pecado imperativo. O diabo ali no deserto para Jesus, ele sugere que Jesus fuja dos
sofrimento e da privação. A sua proposta é: satisfaça-se, não se reprima. Entendeu? Deus, Ele só quer o coração. Para que sofrer? Quem disse que para entrar no céu tem que sofrer? Quem disse que para ser crente, ter Deus no coração, precisa andar assim todo cheio de alegria? Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas Satanás diz que não. Satanás diz para você: você pode servir a Deus de uma forma mais light, de uma forma mais fácil, de uma forma mais liberal. Nem tudo é que a Bíblia diz é para levar no sentido literal. Algumas coisas são ficções. Essa foi a tentação física que Jesus teve no deserto. Mas Jesus passou pela tentação religiosa, a presunção. Mateus 4, 5 a 7 nos ensina, quando Jesus citou a Bíblia para o diabo, ele partiu para o segundo round. Pastor, a primeira tentação foi da carne. Se tu é filho de Deus, porque tu está aí passando fome, transforma essas pedras em pão. E Jesus agora, ele simplesmente se defende com a palavra de Deus, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem sabe Satanás olha para Jesus: oh, camarada, conhece Bíblia, conhece a palavra, conhece as regras, conhece as leis, então eu vou usar as leis para tentar ele. Nós vemos pessoas hoje nas redes sociais querendo falar de Bíblia, querendo questionar pastor, queremos atingir pastor. Eu quero dizer para você: estuda a Bíblia, porque Satanás também sabe Bíblia, Satanás também prega a Bíblia. E a ovelha que não estuda a palavra, não cresce na graça e no conhecimento, não sabe discernir quando é Satanás que está falando. Por isso que nós temos que ensinar o povo a estudar a Bíblia. Conhece-se a ovelha pelo tipo de pasto que se dá para a ovelha. Tem muita ovelha hoje andando por aí, raquítica, magrela, espiritualmente falando, porque deixou de comer pão do céu e está comendo pão que Satanás está mandando, está comendo farelo que o fazendeiro está ali negando dar, está comendo porcaria. Agora Jesus fala para Satanás: o meu prazer é se alimentar do pão do céu. E Satanás agora vem, segundo round da tentação. Agora Satanás vem tentar Jesus com a Bíblia. Satanás agora, quem sabe, pega a Bíblia e vem com a Bíblia. Vem agora com a palavra tentar Jesus. E o diabo tenta Jesus com a Bíblia na mão. Ao perceber que o desejo de Jesus era obedecer a Deus, glorificar a Deus por meio da palavra, agora o diabo tenta com a palavra. E na primeira tentação, o diabo queria levar Jesus a desconfiar de Deus e da sua palavra. Pastor, mas isso está na Bíblia sim. Você pode olhar Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Você vai ver ali o diabo torcendo, o diabo manipulando o sentido do Salmo 91, versículo 1 em diante. Quando nós vemos ali o diabo torcer a palavra e omitir outra, nós vemos que ele usou a Bíblia para tentar. E quando nós vemos a Bíblia na boca
Deus na boca do diabo, ela não é palavra de Deus. Porque Satanás nunca vai usar a palavra de Deus como Deus fala. Satanás vai usar a palavra de Deus distorcendo para favorecer a ele e não a Deus. Ele toma a palavra de Deus, ele torce a palavra de Deus para tentar aqueles que amam a palavra de Deus, que amam obedecer a palavra de Deus. Agora a promessa do livramento no Salmo 91, ela é válida a você ainda, ou anda todos os caminhos de Deus. O que diz Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem tanta gente hoje que tem a palavra de Deus, que diz que é crente, que quer até questionar doutrinas bíblicas por aí afora, mas não anda nos caminhos do Senhor, não habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é o que, pastor? É estar lá perto dele, é estar lá na presença dele, é onde ele ir, você acompanha a sombra dele. Ali você alcança descanso. A Bíblia diz: a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar ou vai encontrar descanso só se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Caso contrário, não. Sabe por que Jesus venceu no deserto? Ele estava no deserto, mas ele estava na sombra do Onipotente. Ele estava no deserto, mas só porque ele estava no deserto, ele não deixou de habitar no esconderijo do Altíssimo. Tem pessoas que nesses dias de hoje não pode enfrentar um problema, não pode enfrentar uma prova, não pode enfrentar uma tentação, que já quer parar, já quer abandonar tudo, já quer largar tudo, já quer mudar de igreja, já quer desviar, já quer ir embora, já quer fazer tanta coisa, já começa a praguejar e a murmurar. Eu quero dizer para você, querido irmão, querido ouvinte, se você está passando por uma prova, mas está no esconderijo do Altíssimo, na prova ele vai te dar descanso, porque você está na sombra. José alcançou descanso na cadeia, José alcançou descanso na cova, José alcançou descanso quando estava sendo caluniado. Nós vemos também, pastor, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam descansados, mas estavam dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. Daniel alcançou descanso, dormindo lá junto com os leões. Paulo alcançou descanso atrás das grades, não deixou de falar, não deixou de aconselhar, não deixou de escrever cartas, não deixou de ser exemplo. João Batista alcançou descanso, mesmo sabendo que a sua cabeça iria para uma bandeja, mas ele não deixou de falar a verdade. Cortam minha cabeça, mas não cortam a minha esperança de estar no céu com o Senhor. João na ilha de Patmos estava em descanso, pois via a glória do Senhor. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele via a glória do Senhor, estava habitando no esconderijo do Altíssimo. O diabo tenta Jesus com a Bíblia, e ele usa o Salmo 91 distorcido, quando ele fala aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Pode fazer as coisas erradas, não tem problema se você fazer algo errado, Deus vai guardar. Deus guarda quem obedece, Deus livra quem obedece. Deus cuida do filho quando ele está dentro de casa. O filho rebelde
pessoas. O Salmo 91 distorcido. Mas Jesus já está entrando em ação. Jesus já está dizendo: não, Satanás, não é bem assim. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não adianta você usar a palavra distorcida para você tentar aí camuflar o teu comportamento de pecado. Deus não se deixa ser tentado. Quando nós vemos a palavra de Deus aqui nos ensinando que o diabo queria que Jesus realizasse o milagre para ser ali, exibir. O diabo é sempre um mau intérprete das Escrituras. Ele pode até dizer que está escrito, ele só não manda você ir lá conferir. É o que muitas igrejas hoje estão fazendo pela face da terra. Os crentes hoje estão mais preocupados com as suas roupas do que com a palavra que está comendo. Nem Bíblia não uso mais. E se tem, não abre. E se abre, pega um texto localizado e interpreta errado. Satanás também sabe dizer está escrito. O que ele não sabe é viver o que está escrito. E nós encontramos hoje muitas pessoas na face da terra sabendo o que está escrito, mas não vivendo o que está escrito. Quantas pessoas hoje, por confiar em tudo que falam, pegaram o caminho da morte? Quando alguém diz está escrito, confira lá, dá uma olhada se realmente está escrito, porque Satanás não manda você conferir. O diabo não manda você conferir. Ele diz que está escrito, mas não manda você conferir. Quando Martinho Lutero conferiu na Bíblia, ele viu que o que a igreja estava fazendo não tinha base bíblica. Ele foi lá e pregou 95 teses na porta da igreja católica. O que está sendo pregado não está na Bíblia, não tem base. Comece a ler Bíblia, comece a estudar a palavra, comece a meditar, comece a viver, comece a aplicar. Eu quero ver Satanás chegar perto da tua vida e da tua família. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo queria ali, meus queridos irmãos, queria que Jesus realizasse o milagre para se exibir. O que mais tem hoje na face da terra é exibidos. Pessoas que estão usando o cristianismo para se aparecer, para se tornar famoso. Mas Jesus não entrou por esse caminho. Isso não é fé. Os homens gostam de coisas sensacionais. Entendeu? Eles estão ávidos pelo sobrenatural. De igual modo o diabo quer nos levar a pecar, confiados na graça de Deus. Siga em frente. Deus não deixará você cair. Isso não tem nada a ver. Todo mundo faz mal. Não há um justo. Não seja ali, antiquado. Fica tranquilo. Deus perdoa. Deus não é Deus para brincadeira, meus queridos irmãos. Ano retrasado, escarneceram do meu Jesus. Lá na Marquesa de Sapucaí, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Fizeram ali uma afronta contra o meu Jesus, sem saber que o que é que se faz é que se paga. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E alguém diz que é oração de praga. Não, é promessa, é bênção e maldição que sai da mesma boca. Deus não brinca com ele. A graça
é suficiente, não se preocupa com Deus não. Jesus, porém, respondeu e disse: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Um texto não deve ser analisado separadamente e ampliado de forma desproporcional, como se fosse a Bíblia inteira. Cada pronúncia, cada pronunciação do Senhor deve ser considerada em contexto com outras partes das Escrituras. Jesus sempre falou: está escrito. Deve ser colocado de lado. Não. Quando Satanás fala está escrito, você tem que saber dizer também está escrito. Quando Satanás vem com uma distorção dizendo que está escrito, você tem que saber dizer também está escrito, Satanás. Dá uma olhada no versículo antes e o versículo depois, e vê se é bem assim que Deus falou, Satanás. A tentação de Jesus também foi na área política, na área da ambição. O diabo, ele tem um arsenal variado. Ele usa rodas, as armas, para alcançar seus nefastos propósitos. E aqui nós encontramos 3 fatos aqui a seguir. Primeiro, é que o diabo percebe que Jesus está comprometido com o reino de Deus, e então lhe oferece os reinos do mundo. Satanás percebe que o que Jesus veio fazer a essa terra foi pelo reino de Deus, foi para o reino de Deus. O diabo queria fazer agora de todo jeito de Jesus, ele queria transformar em um novo César. Capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele queria dizer assim: ó Jesus, eu tenho todos os reinos aqui e posso te dar. O poder de Roma estaria em suas mãos. Seu povo oprimido quebraria o jugo da escravidão, reinaria como ele. E Jerusalém, e não Roma, seria a sede do seu governo. O diabo diz a Jesus: há um suspiro lá no vale por libertação política. Atenda ao clamor do povo. O diabo oferece a Jesus um reino de glória sem cruz, um reino de glamour. Cuidado que o mesmo povo que pedia socorro foi o mesmo povo que gritou: crucifica. Mas quem é que induz esse povo? Satanás. E agora o Satanás queria dar esse reino para Jesus, ou tentar dar esse reino para Jesus. E Jesus falou: não, o meu reino não é deste mundo. Quando eu vejo Satanás aqui na tentação política, o diabo ele exige uma adoração aberta. O diabo ele está exigindo nesses últimos dias um culto aberto, uma adoração aberta, uma palavra, uma pregação que não fala mais sobre pecado, que não fala mais sobre adultério, que não fala mais sobre homossexualismo, que não fala mais nada sobre mentira, sobre nada, porque isso vai fazer as pessoas saírem da igreja. A terceira tentação, o diabo não sugere que Jesus desconfie, nem que tenha uma confiança falsa. Não, agora Satanás quer que Jesus apóstata de Deus, negue Deus na cara dura. E quantas pessoas hoje têm negado Deus por causa de status, tem trocado Deus por causa de qualquer outras coisas que aparecem pela frente, tem trocado as coisas de Deus por qualquer outras prazeres dessa vida. Na casa de Deus muitas das vezes não consegue ir, mas para outros lugares consegue. Aqui o diabo mostra suas caras
quer assumir o lugar de Deus Todo-Poderoso. Não, o negócio é o seguinte: tu vai ser famoso, tu vai ter fama, mas tu vai ter que me adorar. Tu vai ter que fazer o que eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero, senão tu não vai ter nada. Aqui Satanás não está tentando Jesus. Aqui Satanás está fazendo uma proposta para Jesus deixar Deus, abandonar Deus. Ele está dando aqui a sua última oportunidade. Quantas vezes Satanás vem para você, sapatinho de algodão, até dizendo que é de Deus, mas o que ele fala, o que sai da boca dessa pessoa, não coloca você na presença do Senhor, afunda mais você na presença do pecado. E você, por falta de intimidade com Deus, por falta de estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você é alvo, presa fácil do inimigo. Você cede por qualquer tentação, cai em qualquer armadilha, não é forte o suficiente, porque não ora e não jejua. Mas pastor, Jesus passou por isso? Passou, está escrito, leia. O diabo é um estelionatário. Satanás, ele é um estelionatário. O diabo promete o que não tem. Promete o que não tem. Quando ele diz para Jesus: tudo isso te darei, prostrado me adorares. O evangelista Lucas diz, ele registra as palavras do tentador, lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, ele fala bem assim, ó: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Não foi dado nenhuma glória para Satanás, ele perdeu a glória, foi expulso do céu, é um anjo caído, miserável. E quantas pessoas ainda acreditam que Satanás tem alguma coisa de bom a oferecer? O diabo promete todos os reinos a Jesus, dizendo que ele tinha autoridade para fazer isso. Mentira! Satanás não tem autoridade nenhuma. E está escrito. Satanás, ele esconde que ele é um derrotado. Satanás, ele esconde que ele é um condenado. Satanás, ele esconde para você que ele é infeliz. Nem a porta da casa dele ele não tem a chave. Um escritor, ele escreve dizendo que a oferta de Satanás fez a Jesus não era algo que ele podia dar. Satanás não tem glória alguma para dar, meu querido irmão. Cuidado quando você recebe glórias aqui nessa terra. Cuidado quando você diz: eu estou muito bem assim, não preciso de igreja, não preciso de Deus, e muito bem estar em comunhão com os irmãos, não preciso disso, eu tenho Deus no meu coração. Aí eu pergunto para você: que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quantas vezes Satanás tem enganado pessoas, tem levado a desgraça, tem levado a separação, tem levado aí a doenças, tem levado a fracasso. E sabe por que você tem medo quando as tuas misérias vêm à tona? Porque Satanás sempre te colocou na cabeça para você viver uma vida de máscara, não uma vida de arrependimento. A glória que Satanás dá é uma glória que foi tirada, ela não tem mais essa glória.
Ele tinha glória, ele era o anjo de luz, mas ele perdeu quando achou iniquidade no coração dele. Agora ele não tem mais essa glória. Agora tudo que ele faz é das trevas. Tudo que ele faz é malícia. Tudo que ele faz causa mal às pessoas. Deus não. João capítulo 10, versículo 10 diz que eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu quero convidar você, meu querido irmão, receba vida nesta noite, receba vida aí na tua vida, receba vida aí no teu ministério, receba vida aí na tua família, no teu casamento, receba vida aí na tua vida espiritual, receba vida, que Satanás vai fugir da tua vida. Mas para você receber a vida, você vai ter que aceitar a paternidade. Você vai ter que crer na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus também diz, está escrito, sem fé em quem, pastor? Sem fé nele é impossível agradar a Deus. Cuidado com a tentação, cuidado com a provocação, cuidado com tudo que Satanás vem querer oferecer, cuidado com as vitrines desta vida que tem afastado você da presença do Senhor. Pastor, antigamente Jó, quando Satanás tentava, Jó tirava, Satanás via e tirava de Jó, e Jó permanecia firme. Hoje a estratégia é diferente. Hoje muitas das vezes Satanás não está tirando mais, Satanás está dando. Por que, pastor? Isso é estratégia de Satanás. Tudo que te afasta da comunhão com Deus, da fidelidade com Deus, do esconderijo do Altíssimo, é Satanás que está preparando uma cilada. Aí você diz, eu não sei porque estou triste, eu não sei porque estou amargurado. Dá uma olhada no que Satanás está te dando. Dá uma olhada nas tentações que você está aceitando. Dá uma olhada nas propostas que o inimigo está fazendo para você e você está aceitando, achando que isso está fazendo bem para a tua vida espiritual. O cristão vive feliz, o cristão vive alegre, mesmo em meio ao deserto ele é alegre, mesmo em meio à prova ele é alegre, mesmo a circunstância ele é alegre. Mas por que eu estou triste, pastor? Quem sabe você está dando ouvido para o tentador e não para Deus. Porque quando Deus fala, ele diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, para terminar. Aquele que fala também, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te farei passar, herdar essa terra. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Estando em deserto ou não, a palavra de Deus é fiel para cumprir. Agora, a palavra de Satanás também é, hoje você não precisa fazer, hoje você está cansado, hoje você pode dizer que está com uma dorzinha, hoje você pode ir numa festinha, hoje você pode ir em outro lugar. O crente que não sente mais a vontade de estar na presença de Deus, o crente que não sente mais desejo de estar na casa do Senhor, de estar envolvido com as coisas do Mestre, ele está correndo um grande perigo. Pode estar aceitando as propostas de Satanás, pode estar sendo vencido no deserto, talvez até começou a campanha dos 40 dias e 40 noites, jejuando, mas não soube vigiar. Mas eu convido você, meu querido irmão, eu convido você a vigiar nas propostas, a voltar para o caminho do Senhor, a voltar para o esconderijo do Altíssimo. Porque o que Satanás tem oferecido lá no deserto, para fazer você ter vida boa, não vai te fazer entrar no céu. Agora o que Deus te oferece no deserto vai te fazer entrar no céu, porque está escrito, e eu acredito na palavra do Senhor. Nós queremos orar por você nesse momento.